Olá pessoal, hoje eu vou liberar a quinta aula do curso de osciloscópio automotivo New Tecnoscópio, que tem 40 aulas. Hoje eu vou liberar a quinta porque ela é uma aula de degustação. Lembrando que esse curso de 40 aulas, que é o nosso curso de osciloscópio, ele é pago, é um curso EAD. Então eu deixei 5 aulas. Se você não assistiu todas, volta que foi liberada uma por semana. Então você pode assistir as 4 passadas e essa, se caso você não assistiu ainda. E curte essa aula que eu vou soltar agora. E lembra, se gostar da aula, se achar que precisa fazer o treinamento, aqui no link na descrição vai ter, um link que vai direto para o WhatsApp do nosso time de vendas. Aí você consegue tirar mais as suas dúvidas. Esse curso é 40 aulas e tem 11 horas e meia de duração. Ou seja, com certeza você vai aprender e vai conseguir colocar a sua oficina no diagnóstico avançado. Beleza? Boa aula! Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e essa é a nossa 29ª aula do curso de osciloscópio automotivo. Nessa aula nós vamos falar sobre o sensor de pressão de combustível ou sensor de pressão do reio. Nos veículos injeção eletrônica diesel e injeção eletrônica direta, tá? A gente vai ter um sensor que vai ficar observando quanto que está a pressão no tubo distribuidor de combustível. No caso do diesel, é chamado de reio, tá? Porque ele aguenta uma pressão muito alta. Nos carros com injeção indireta, não tem, não, até tem alguns carros assim, importados, carros muito caros, que até tem um sensor que vê se a bomba realmente está mandando a pressão correta. Mas como a pressão é 4 bar, 3 bar, é muito baixa, não há necessidade de ficar monitorando isso 100%. Agora já na alta pressão é diferente, porque na alta pressão, né, que no caso da injeção direta e na injeção diesel, existem válvulas que estão enviando comandos para atuações mecânicas, né, principalmente da bomba de alta, que a gente falou na aula passada, que é a válvula reguladora da pressão. Então, a válvula reguladora da pressão de alta, ela vai controlar a pressão que a bomba mecânica vai mandar para o tubo distribuidor ou para o reio e para o bico automaticamente. E ele vai monitorar se essa válvula M-prop ou a válvula reguladora, se ela está ok, se ela não está com problema. Porque vamos supor que a central fala assim, válvula M-prop, envia lá 1000 bar porque o cara acelerou, né, pisou no acelerador, precisa acelerar para 1000 bar. Aí ela pega, ela faz aquela atuação da largura de pulso e aí, né, automaticamente tem que chegar essa pressão lá. Então, o sensor do reio ele fica lá na ponta, lá no reio, lá no tubo distribuidor, observando se está chegando essa pressão que foi pedida. Tá? É como se fosse, gente, um sensor de posição da borboleta. Exatamente, o sensor de posição da borboleta que fica lá no corpo. Lembra que tem 2 sensores? Então ele fica 2 olhando. O motor, que é controlado por PWM, ele abre a borboleta e o sensorzinho está aqui, ó, só olhando se ele está abrindo no ângulo que ele necessita estar. Se caso abrir no ângulo diferente, significa que o motor pode estar desgastado ou o sinal não está chegando direito e aí já vai acender a luz da injeção mostrando que tem algum problema. No caso do sensor de pressão do reio, ou sensor de pressão de combustível, é a mesma coisa, tá? Inclusive, gente, existem algumas caminhonetes ou caminhões, ou até mesmo veículos a gasolina, que ele tem o sensor de pressão de alta e o sensor de pressão de baixa, porque o veículo com injeção eletrônica, tanto diesel quanto direta, ele tem 2 sistemas de combustível. O sistema que sai do tanque até a bomba de alta, que é o sistema de baixa pressão que a gente chama, e daí da bomba para frente é o sistema de alta. Então, existem casos que tem um sensor na linha de baixa e um sensor na linha de alta.
tá? O mais comum é um sensor só na linha de alta, mas existem as exceções. Então, não podemos descartar isso, tá? Bom, vamos conhecer ele aqui. Aquele aqui, gente. Já deixei aqui no jeito, né? Ó, é um sensor muito simples, ele tem 3 fios, onde vai ter um positivo 5 volts normalmente, né? Existem também as anormalidades, mas normalmente é 5 volts. O outro lado é negativo e no meio é o sinal. Que sinal é esse? O sinal que depende da pressão que chega aqui. E dependendo de como que é a aplicação desse componente, ele vai variar mais ou menos, né? Então vamos supor que seja de um veículo com injeção direta, que nem o Golf que a gente está mexendo do Rafael, que chega até 150 bar. Então ele vai monitorar de 0 até 150 bar. Aí a escala dele vai ser dentro dessa pressão. Já uma caminhonete, que é a que a gente vai mexer, ela vai até 1.800 bar. Então ele vai monitorar de 0 até 1.800 bar. Tá? Ele está aqui. Opa. Aqui, gente, eu deixei também uma informação aqui. O que acontece aqui? Ó, eu tenho aqui a bomba de alta, a AM própria aqui escondidinha, tá? A válvula reguladora, aí o tubo e aqui o rail, onde é que ele, o sensor de pressão do rail, onde é que ele está aqui, ó? Aqui é o tubo do rail. Esse sensor ele pode estar aqui no meio ou pode estar aqui na ponta, tá? Depende da marca do veículo. Aí a central está aqui, por quê? Porque a central comanda a válvula reguladora. A válvula reguladora ela manda, né? Ela que controla a pressão de alta da bomba de alta e o sensor do rail vai olhar se isso está acontecendo. Então faz um looping, né? Faz um começo e um fim. Se alguma coisa der errado, já vai acender uma luz e dependendo do sinal que ele enviar, o veículo não vai pegar. Tá? Se tiver um fio quebrado, por exemplo, não pega, não adianta. Beleza? E a diferença aqui entre o carro com injeção direta e o carro com injeção diesel é o quê? Que o bico, no caso do diesel, ele vai ser um bico que que aciona com pressões maiores e veículos movidos a óleo diesel. Tá? Bom, gente, o sinal dele é um sinal linear, então se a pressão está baixa, ele vai dar um valor, se a pressão aumenta, ele vai dar outro valor. A maioria dos veículos, ele trabalha com a pressão em torno não, né? Com a pressão com o veículo desligado, o sinal que sai do meio, né? Então é 5 volts de um lado, negativo do outro, no meio 5 volts. 5 volts de um lado, negativo do outro lado, nos 3 pinos. 5 volts, negativo e no meio o sinal. Normalmente, esse sinal com o carro desligado é 0,5 volts, tá? Só que existem as anormalidades. Tanto é que o carro que a gente vai mexer é uma Nissan. E a Nissan é 1 volt, esse sinal desligado, que você vai ver na prática. E se você entrar lá no canal no YouTube e for lá na aula de sensor de pressão de rail, aí você vai enxergar que o motor que eu mexi lá, que é o motor do S10, ele é 0,5. Então, nessa aula, a gente vai fazer a aula com o osciloscópio. E se você quiser ver como é que faz com a caneta de polaridade, vai lá no YouTube e assiste a aula do sensor de pressão do rail também, que lá eu faço o teste com a canetinha de polaridade. Dá na mesma? Dá na mesma, mas com o osciloscópio é mais legal e a gente está fazendo o curso de osciloscópio. Beleza? Então, vamos para a prática e entender como funciona. Bom, gente, vamos testar aqui o sensor de pressão do rail. O carro que a gente vai utilizar aqui é uma Nissan Frontier, tá? Motor 2.5, já é o motor mais novo. O New Tecnoscópio já está ligado aqui, tá? O computador já está sendo gravado a tela e eu já deixei a chave ligada. O New Tecnoscópio, nesse momento, ele está aqui no fio do meio, tá vendo lá? E no fio do meio, vocês estão observando lá que ele está dando 1 volt. Né? Nesse caso aqui, o carro está desligado, só a chave ligada. Se caso não tivesse esse 1 volt, o que a gente tem que testar? As alimentações, tanto os 5 volts de alimentação quanto o negativo. Então, desse lado aqui, eu vou testar o 5 volts. Vou pegar aqui um alicatinho que deu mais acesso, tá? Vou tirar aqui a minha agulha. Olha lá, gente, consegui encaixar lá, que eu tô sozinho gravando aqui, falar pra vocês, hein?
Tomar garapa e chupar cana ao mesmo tempo não dá, hein? Mas vamos lá, eu consegui encaixar e vocês já estão vendo aqui que está dando 5 volts. E no outro tem que dar o quê? Tem que dar negativo. Eu não vou testar com a caneta de polaridade, que caneta de polaridade vocês já conhecem. Então eu vou voltar agora o pino no meio para a gente poder fazer o teste com o motor funcionando. Ok. Olha lá, 1 volt, dando 1 volt direitinho. Agora vamos dar partida no carro e vamos acelerar para ver. Observem aqui, gente, que eu estou usando aqui em 500 milissegundos, tá? E o tempo de 500 milissegundos e a tensão de 2 volts, porque o sinal é bem lento de resposta. Então eu não posso colocar num tempo muito alto. E como ele trabalha no máximo 5 volts, vamos deixar com 2 para a gente poder enxergar bem legal. Bora lá? Vamos dar partida. Ah lá, gente, vamos dar o stop aqui e vamos voltar para ver o que aconteceu. Então, olhando a filmagem que a gente fez, né, acelerando, a gente consegue ver o tempo certinho. Então aqui, no momento que o motor pegou, então o motor em marcha lenta, você vê que a bomba foi fazendo pressão e foi subindo a tensão, foi subindo. Quando chegou aqui nesse ponto aqui de mais ou menos 1.3, 1.4, o motor já pegou. Aí foi, e aqui foi o momento das acelerações, ó, tá? Ó, chegou aqui a 1.9 com um pico de 3, aqui chegou com um pico de 3.5 e aqui chegou com um pico de 3.4, tá? Então, nessas condições, a gente consegue enxergar que esse sensor está funcionando perfeitamente. Lógico que a gente fez esse teste parado, né? A gente conseguiu ter uma resposta bacana, né? Só que ele está sem carga. Com carga, com certeza esse pico aqui ele aumentaria um pouco a mais, chegando aí próximo a 4.2, 4.3 volts. Mas nessas condições aqui a gente consegue enxergar que esse sensor está funcionando perfeitamente e a bomba de alta também está mandando uma pressão tranquila. Beleza, gente? Muito legal, né, gente? Bom, galera, essa foi a nossa 29ª aula e partiremos agora para a 30ª aula. Beleza, gente? Até a próxima!